Senhoras e senhores, amigos, amigas, iniciamos agora os trabalhos da tarde desta sexta-feira no nosso segundo EOJUSP, Encontro Estadual de Oficiais de Justiça de Pernambuco. Aqui no auditório Asa Branca, do Centro de Convenções do Hotel Canários, em Gravatá. O evento traz como tema central Oficial de Justiça, a mão estendida para a sociedade na busca da justiça social. Esperamos que todos estejam aproveitando ao máximo esses momentos tão significativos que estamos vivenciando no dia de hoje, desde ontem à noite, né? Pedimos então a gentileza dos colegas colocarem seus aparelhos celulares no modo silencioso, dar uma conferida se ele está no modo silencioso. O nosso Encontro Estadual de Oficiais de Justiça se propõe a abordar temas atuais, à luz da doutrina, da jurisprudência, da ética, da experiência em campo, buscando esclarecer dúvidas e facilitar o trabalho dos oficiais de justiça. Lembramos que neste sábado à tarde teremos passeios, então amanhã à tarde teremos os passeios para que seja possível reconhecer, conhecer, reencontrar o polo turístico de Gravatá. Mas são vagas limitadas, então é preciso fazer a reserva com a Sheila na recepção do evento. Sheila para a reserva dos passeios ao polo turístico de Gravatá amanhã. Mas agora vamos ouvir o nosso querido oficial de justiça, Pedro Moura, que é da comarca de Caruaru, apresentando o segundo Causos e Contos Oficial de Justiça. Convidamos ao palco Pedro Moura. Boa tarde, colegas. Estou passando aqui agora, mas eu não imaginava. Quando eu mandei esse negócio, eu mandei um áudio, que eu imaginei que fosse colocar o áudio aqui para... Aí é por isso que eu mandei, né? Se eu soubesse que ia passar por isso. Mas vamos lá, vou tentar passar alguma coisa, entendeu? Eu trabalho na comarca de Caruaru, mas a minha primeira comarca, quando eu assumi, foi Igaraçu. E o caso que aconteceu na minha atribuição, no meu oficialato, foi exatamente com 6 meses, mais ou menos, que eu estava já no cargo. E a gente, quando começa a atividade, a gente sente um pouquinho, não sei vocês, todo mundo, né? Sente aquele um pouquinho de medo, aquele temor, né? De inicial, oficial de justiça, você vai sozinho e tal. E aí, o que é que aconteceu? Aí eu peguei o fato se deu quando eu comecei. Lá em Igaraçu, na época, tinha um motorista que a prefeitura dava um carro para trabalhar com os oficiais de justiça. Aí a gente alternava, eram 4 oficiais e cada um ficava um dia. E interessante era o motorista, o nome do motorista era Cuscuz, a gente chamava ele Cuscuz. Então Cuscuz ficava um dia com um oficial, ficava com outro e um certo dia eu peguei um mandado para cumprir ali em Cruz de Rebouça. Quem é da região metropolitana conhece bem. Isso foi em 98. E aí, o que é que acontece? Aí, quando eu peguei o mandado, a diligência era para fazer em Cruz de Rebouça. Aí eu disse, Cuscuz, você vai comigo, que a gente lá vai fazer lá uma diligência naquela área de pescador. Aí tudo bem, eu ainda meio temeroso na profissão, aí fui com ele. Aí quando eu pego o mandado, aí no mandado tem José Luiz da Silva, eu não lembro o sobrenome, mas o vulgo dele eu não esqueci, que o vulgo dele era 7 facadas. Aí eu, tá bom, 6 meses de atribuição, já pegar um caso desse,
Aí eu fui fui com cuscuz no carro, e chegando lá em Cruz de Rebouças, aí comecei a perguntar, ó, quem é essa pessoa aqui, tá, José da Silva? Ah, não conheço não, mas Sete Facadas? Ah, conheço. Aí quando eu dizia o apelido, ele dizia. E aí ele disse, ó, ele é um pescador, eu acho que esse rapaz é um pescador, e ele fica lá para dentro, naquela região pesqueira, que é mais aquela região mais alta, meio montanhosa. E aí tudo bem, depois da dica, né, eu fui com o cuscuz, a gente chegou lá, aí foi caminhando até um ponto que o carro não passava mais. Aí quando eu fui perguntar ao pessoal, onde é que mora Sete Facadas? Aí o cara disse, ele mora ali em cima, sozinho. Aí eu digo, aonde? Sozinho naquele morro. Aí eu disse, cuscuz, tu vai comigo? Aí ele, se vira, o oficial aqui é você. Ainda me lembro disso. Sou oficial não, oficial é você, se vira. Eu vou nada com esse cara, o cara deve ser uma alma cebosa da porra. Eu digo, eu sei disso, é por isso que eu estou lhe chamando. Ele, não, meu filho, o oficial é você, você tem que ir embora. Aí eu olhei assim, eu digo, o que é que eu faço? Eu cumpro ou não cumpro? Eu digo, não, mas aí, infelizmente, né, os ossos do ofício, eu comecei a subir uma montanha, a pé, o carro não passava mais, dava mais ou menos 70 metros ainda para chegar na casa dele. E por coincidência o cara morava numa casa isolada, sozinho, assim, praticamente eu digo, não, deve ter alguém lá. Quando eu vou subindo, que eu chego lá, no topo, né, depois bem cansado já, que eu bati palma, aí de repente chega Sete Facadas, um magro, parecia um espigão da minha altura, só que era magro. Aí quando eu bati palma, ele veio sozinho. Para completar o desespero, ele morava sozinho. Resultado, eu olhava, não tinha vizinho do lado, não tinha ninguém do outro, eu olhava para o outro, nem um cachorro para servir como testemunha ia ter, caso esse cara fizesse algum mal para mim. Aí eu digo, ficava só eu e ele. Aí eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí eu, já temeroso, aí eu falei para ele, você é José fulano de tal? Ele disse, sou eu mesmo. Você é o Sete Facadas, né? Sim, sou eu mesmo. O que é que você quer? Aí eu digo, meu Deus, tem que fazer uma média com esse cara. Ele, o que é que eu vou fazer? Desarmado, tudo. Aí eu peguei, veio uma ideia na cabeça. Eu digo, eu vou fazer alguma coisa para elogiar esse cara. Aí eu disse, olha, e eu digo, como é que eu vou dizer que mais uma denúncia para ele? Aí eu disse, depois que eu comecei a ler o mandado, depois li a denúncia. Aí depois que eu li a denúncia, eu digo, pronto, agora esse cara vai me sacanear, vai fazer alguma coisa. Aí eu disse, olha, é o seguinte, você foi denunciado mais uma vez, mas você, aí eu fiz uma média, você é um cidadão brasileiro, tá certo? E, no entanto, merece respeito como qualquer pessoa. E você tem direito a uma defesa para um advogado público e não vai ter nenhum custo. Aí por isso que você tem o direito, que você é um cidadão brasileiro igual a mim. Aí fiz uma média, né, para poder amenizar a história do cara. Aí ele pegou, na mesma hora, quando ele olhou para mim assim, ele disse, rapaz, eu gostei de você. Aí eu disse, foi, pronto. Olha, aí ele já tinha pegado a assinatura, né, eu já tinha colhido a assinatura dele. Aí ele disse, eu gostei de você. Eu disse, tá bom, obrigado. Não vai embora não, olha, fica aí, que eu vou pegar um negócio aqui para você. Meu amigo, eu olhei pro morro assim, lá abaixo. E cadê cuscuz? Nem avistar cuscuz, eu tinha avistado cuscuz. Cuscuz no carro, dormindo, ouvindo som. E eu digo, não dava nem para ver mais. Só era eu e ele, juro a vocês, só tava... Aí quando ele disse, eu vou pegar um negócio aqui embaixo, ele foi pela porta do fundo da casa dele, e aí era um morro, né? Como ele morava isolado, ele tinha que descer o morro para pegar alguma coisa lá embaixo. Aí eu fiquei na casa dele, entrei na casa, primeiro, logo quando ele mandou entrar, eu disse, senta, não, estou bem em pé. Eu fiquei em pé esse tempo todo, não quis nem sentar. Aí ele disse, eu vou buscar aqui um negócio para você. Não disse que negócio era. Aí eu digo, o que é que eu faço? Eu corro. Aí comecei só a imaginar a loucura, né, na cabeça. Eu digo, ou eu corro agora, que eu já peguei a assinatura dele, ou eu fico para morrer. O apelido do cara é Sete Facadas. Se ele me dá outro, vai mudar para 8, né? Aí vão mudar o apelido dele para 8 facadas. Aí na mesma hora, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu digo, agora ele disse que ia pegar um negócio. Será que esse cara é viado, que querendo buscar alguma coisa para mim? Buscar um negócio para você, e eu fiquei naquela dúvida. Aí eu fiquei, vou ou não vou? E resolvi esperar. E aí eu fiquei esperando lá, e nada do cara vir. Passou uns 10 minutos, eu digo, que danado esse cara foi pegar esse negócio.
Aí daqui a pouco ele entra. Quando ele chega, ainda chega com a mão para trás. Eu digo, miséria, acabou-se a minha vida agora. Aí quando ele chega, olha aqui um negócio para você. Era uma bolsa preta, cheia de agulha, o peixinho agulha, que ele era pescador, olha, agulhinha. Bem aquelas agulhas, bem caprichadas mesmo. Ele, só aqui que eu trouxe para você. Eu digo, tá bom, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Aí eu disse, olha, muito obrigado, eu não merecia. Não, mas você é um cara legal, eu gostei de você. Aí eu, tá certo, muito obrigado, tá bom. Aí eu disse, tá bom, até mais. E eu, muito obrigado, peguei as agulhinhas. Quando eu fui descendo aqui, só faltava descer, que eu olhava assim para trás. Aí quando eu cheguei lá do cuscuz cochilando, disse, que foi? Vamos para casa agora, vamos embora agora. Eu disse, eu quero que amanhã você prepare, mande assar essas agulhinhas para a gente comer com a cerveja que eu quero comer de todo jeito essa agulhinha com a maior felicidade. E eu confesso a vocês, eu nunca comi uma agulhinha tão gostosa na minha vida como essa. Obrigado ao Pedro pela sua participação, abrilhantando também o nosso encontro, essa descontração. Pedro Moura, que é oficial de justiça da comarca de Caruaru. Durante todo o nosso EOJUSP, estarão funcionando no foyer estandes de nossos patrocinadores: a Dóia Solar, Chinerai, Zero Furo, Pitu, Mercadito, Complexo Educacional Renato Saraiva. Entre os brindes que existem aí, é preciso se cadastrar também, passar no estande. E agradecemos ainda o apoio institucional do TJPE, a Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco, ESMAP, a OGESP e a Prefeitura Municipal de Gravatá. Bom, neste momento, chamaremos os convidados que irão compor a mesa neste segundo expediente do nosso encontro. Convidamos então José Roberto, que é oficial de justiça do TJPE e diretor financeiro do Sindujus-PE, para coordenar este módulo. Bem-vindo, Zé Roberto. Olha, e ainda teremos o quinto tema desta sexta, que é o valor de uma comunicação efetiva no cumprimento de mandados judiciais. Quem vai apresentá-lo ao público do nosso segundo EOJUSP é a doutora Rebeca Araújo, mediadora extrajudicial e servidora pública do TRF, Quinta Região. Doutora Rebeca, seja bem-vinda. Nós passamos a palavra a José Roberto para que dê início ao primeiro módulo desta tarde. Boa tarde a todos, meus queridos amigos, colegas, oficiais de justiça. É um prazer enorme estar aqui. Um sonho que começou em 2019, com um evento bem modesto, podemos dizer assim, mas que modesto e grande. E agora estamos hoje aqui com o segundo dia do nosso evento. Eu acho que já é referência, podemos dizer assim, esse encontro, esse segundo encontro de oficiais de justiça do Estado de Pernambuco. E também podemos ver que já é um sucesso, pela abertura que tivemos ontem, muito a presença de vocês aqui também, se não fosse vocês, nossos colegas, as delegações que vieram de fora, de cada lugar do Brasil, São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, o pessoal está todo aqui, e que na verdade isso só está acontecendo porque vocês estão aqui presentes, Então, realmente é uma satisfação, um grande prazer estarmos hoje aqui nessa tardinha para dividir e também obter esses conhecimentos. Já quero dizer que está aqui presente o professor Renato Saraiva, que será o próximo palestrante,
professor Renato Saraiva, assim que a direção do Sindojus fez o convite a ele para ele participar desse evento, de imediato ele já topou, agradeceu e disse que seria uma honra estar aqui. Professor Renato, obrigado pela presença. Então, gente, é isso. Estamos aqui. Eu estou gostando de estar aqui. É um negócio bonito. Parece aqueles programas de auditório, né? De caso de família, essas coisas assim que a gente vai chamando os convidados e vai discutindo relações, né? Essa menina é mediadora, né? Então ela sabe um pouco dessas coisas. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ver um vídeo, né? Sobre Rebeca. Eu acho que eu coloquei ela pequenininha no meu colo, não sei. Vamos ver como é que vai ser esse vídeo. Rebeca Araújo é natural do Recife e formada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco. É servidora pública do TRF da 5ª Região e palestrante experiente, especialista em comunicação não violenta, com formação em mediação e conciliação. Rebeca ainda é membro da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB Pernambuco e do Comitê de Jovens Mediadores. É uma entusiasta do consenso e tem expertise em direito de família e condomínio. Além disso, é fundadora do Instituto Mediante. É com grande satisfação e alegria que recebemos Rebeca Araújo para a palestra com o tema O valor de uma comunicação efetiva no cumprimento de mandados judiciais. E agora, Rebeca Araújo. Amei o vídeo. Boa tarde a todos, muito boa tarde. Eu gostaria de primeiro agradecer imensamente o convite dos meus amigos para estar aqui conversando com vocês nessa oportunidade. Da última vez que aconteceu um congresso desse do Sindojus, eu também estava aqui, mas eu estava na plateia, que eu amo esses congressos. Eu estava ali anotando tudo, cada insight, cada palestra maravilhosa que tinha, cada palavrinha que eu achava que podia ser de valor para mim, eu estava aí anotando também. Eu acompanho com certa proximidade a organização desses eventos do sindicato e eu sei o quanto eles começam a se organizar com muita antecedência, o quanto eles são dedicados, esforçados, o quanto eles são exigentes também, né? E o quanto eles prezam em trazer sempre o melhor para os oficiais. O melhor tanto em relação à qualidade do trabalho do oficial, quanto em relação à qualidade de vida do profissional também que exerce essa função. E eu acho que a minha participação hoje vem muito nessa linha, de pensar em qualidade mesmo. Vocês vão perceber que eu gosto de menos formalidade, eu me autorizo a usar uma linguagem mais tranquila, mais coloquial, porque para mim, não gosto muito desse rebuscado, não gosto muito de cerimônia, eu gosto de sair daqui sabendo que eu deixei alguma lição prática. Que apesar de toda a reflexão, de todo o acompanhamento da palestra, alguém possa dizer, não, isso aqui, chegar segunda-feira, eu vou colocar em prática na minha atuação e vai fazer diferença. É isso que importa para mim. Como foi apresentado aí no vídeo, eu sou servidora pública do TRF, mas essa é uma realidade muito recente, tem apenas 5 meses. E antes disso eu advogava na área de família, e a fundamentação da minha advocacia era muito voltada às minhas formações anteriores. Eu sou mediadora extrajudicial, mediadora humanista, tenho estudos aí em comunicação não violenta, em negociação, e eu sempre amei muito isso. Então, quando eu resolvi advogar, trouxe isso para a minha advocacia. Uma advocacia que eu e as minhas companheiras próximas ali chamávamos de advocacia consensual. Mas o que é isso? A gente só trabalhava com acordo? De forma alguma, por 2 motivos principais. Primeiro, porque acordo é só o resultado, né? É apenas a produção de algo que se trabalha antes. É só o final. E segundo motivo, por uma questão estrutural mesmo. A gente não tem aqui, pelo menos eu falo em relação à nossa região, né, Pernambuco, Recife, a gente não tem uma cultura sedimentada de não litigância. As pessoas ainda buscam muito o advogado para judicializar, para dar entrada em ações. Então a gente não tinha estrutura, não tinha perspectiva financeira mesmo, de trabalhando apenas com acordo, se achar realizada na nossa profissão. Então a gente juntou uma coisa com a outra. Quando eu advogava, a gente chamava assim advocacia consensual. Por quê? Para a gente, a advocacia consensual tratava de 2 coisas, mentalidade e oportunidade. A mentalidade, a partir do momento que qualquer expressão da minha atividade como advogada era voltada a priorizar relações interpessoais, priorizar as relações humanas.
priorizar a conexão e, de alguma forma, deixar com que aquela parte, aquela pessoa se sentisse à vontade para, quando surgir a oportunidade, ela cooperar com a solução dos próprios problemas. Era isso que a gente tinha em mente quando a gente falava em advocacia consensual. E essa prática, ela perpassava por uma comunicação efetiva. A comunicação efetiva que permitia que a gente, através dessa mentalidade, oportunizasse a produção de acordos. E aí a gente chega num ponto importante dessa nossa conversa, que é como a comunicação efetiva pode também ser produtiva para os oficiais de justiça, né? Qual é o objetivo da gente quando a gente busca se comunicar? É fazer nossa mensagem passar, ser passada. É fazer nossa mensagem atingir nosso objetivo, que é chegar na outra pessoa com clareza. Uma comunicação efetiva, uma comunicação de qualidade é isso. É permitir com que o que você fale chegue ao outro exatamente como você deseja. E o trabalho do oficial de justiça é completamente baseado na comunicação. Vocês lidam com pessoas diariamente, mais do que quem trabalha interno, né, a gente sabe. E, por vezes, ao contatar aquele jurisdicionado, né, é a primeira oportunidade daquela pessoa de ter o contato com o Poder Judiciário naquela ação, naquele momento, ou mesmo na vida. Vai ser a primeira oportunidade que o judiciário vai se materializar para ela. O rosto vai ser o de vocês, o corpo é o de vocês vão ser a materialização do Poder Judiciário naquele momento. A prestação jurisdicional vai, naquele momento, passar por vocês. Então, é uma responsabilidade realmente muito grande e a comunicação pode ser, uma comunicação efetiva pode ser muito produtiva nesse caso. O trabalho de vocês vai colaborar com a leitura que a pessoa vai ter da qualidade da busca por justiça. Né? E justiça não como resposta a um processo, mas justiça como sentimento mesmo, senso, como valor. O valor dela de justiça vai passar pelo contato que ela vai ter com vocês. Num presente recente, né, o nosso sistema processual ele tem incentivado muito as soluções consensuais, o sistema multiportas, e como consequência disso surge esse projeto de lei 9609 de 18, que traz uma sugestão de atribuição a mais aí para o oficial, né, que é a conciliação e mediação no trabalho do oficial de justiça. A gente sabe que esses dois procedimentos são usados como sinônimo, conciliação e mediação, mas a rigor, na técnica, a gente sabe que eles são dois procedimentos diferentes. Então, trazendo para a técnica, a mediação seria de aplicabilidade muito difícil de conciliar com o trabalho que vocês já têm no mesmo momento, né? Bater na porta de alguém, bater na porta de uma empresa e tentar fazer uma mediação, talvez não seja a melhor ideia, porque a mediação requer tempo, ela tem um rito próprio, ela tem procedimento, ela requer presença, disponibilidade. Então, só se fosse realmente uma atribuição a mais, paralela, além de oficiais mediadores. O que eu acho que é o espírito do projeto de lei mesmo é a conciliação, que é muito viável, né? Ali você tentar trazer propostas, incentivar o acordo, ajustar as propostas já trazidas para que elas consigam se casar de alguma maneira, né? E possibilitar que esse conflito seja solucionado já nesse momento, é realmente uma atribuição muito interessante para os oficiais de justiça e que pode trazer ainda mais qualidade para o trabalho de vocês. Mas, de toda forma, essas são mudanças estruturais. São grandes mudanças. Mudanças que dependem do Congresso, mudanças que dependem de lei. E eu acredito muito que a gente não precisa esperar grandes mudanças para melhorar a qualidade do nosso trabalho. Eu também não tinha um cenário ideal, né? Por mim, eu era mediadora a vida inteira. Eu trabalhava apenas com mediação de acordos, mas a minha realidade não era aquela. Na minha cidade, isso ainda não é uma realidade. Então, o que eu fiz no momento que eu tive a oportunidade foi juntar com a minha advocacia. E eu acho que serve a mesma coisa para os oficiais. A gente não precisa esperar grandes mudanças, grandes leis, esperar os outros, né? A gente pode trazer mais qualidade para o nosso trabalho através de uma comunicação, que é isso que a gente vai falar hoje, sem esperar por ninguém. Já de agora, a partir do momento que você achar que faz sentido para você. Então, hoje eu trouxe eu acredito que o conhecimento de técnicas de negociação e de comunicação, elas podem ser muito valiosas para oficiais de justiça, e porque simplesmente conciliação, negociação, mediação, eles ajudam a gente a lidar com pessoas. Então, lidando com pessoas, que é o trabalho de vocês também, a gente pode colocar em prática essas técnicas que podem trazer muitos resultados.
E trazer principalmente a oportunidade, né? Deixar que o caminho, para quando surgir a ocasião, numa audiência de conciliação, enfim, na oportunidade que ela tiver, seja menos espinhoso, seja menos tortuoso, para que ela se sinta realmente parte integrante daquele momento e queira colaborar com a solução dos próprios problemas. E eu acho que é isso a finalidade, no fim das contas, desse projeto de lei também, né? Permitir que vocês colaborem nessa solução de problemas. Então, hoje eu trouxe 4 técnicas de negociação, 4 técnicas de comunicação, que eu entendo serem extremamente aplicáveis no trabalho de vocês, que pode fazer muita diferença. A primeira delas passa pelo sentido do que é o contágio emocional. A gente tende, como ser humano, a espelhar o comportamento das pessoas à nossa volta. E isso é algo muito natural nosso, a gente faz isso desde que a gente é bebê. O bebê aprende a andar observando quem anda. O bebê aprende a pegar num copo, observando seus pais. O bebê aprende a pegar no talher, ele aprende vocabulário, ritmo e tom de voz, tudo com quem está ao seu lado. A psicologia fala de neurônios espelho, né, que são os responsáveis por fazer com que a gente reproduza as coisas, esses hábitos de quem está à nossa volta em situação social. Acontece muito, por exemplo, de você estar conversando com um amigo e quando você se dá conta, você está exatamente na mesma pose que ele, de braço cruzado, com a mão no queixo, vocês estão iguais. Isso é fruto da sintonia. E essa sintonia, isso acontece com ou sem a gente querer. Isso já acontece. Essa sintonia pode ser acidental ou ela pode ser ativamente provocada, né? Então, a gente tem que ser inteligente também, esperto. A gente sabe que isso vai acontecer, que as pessoas vão espelhar a gente. Então, por que não provocar para trazer uma qualidade melhor para o nosso trabalho? Sabe quando você vai tirar foto de alguém e a pessoa está sorrindo, quando você se pega, você está sorrindo também, a foto nem é sua. A câmera está ao contrário do seu rosto, mas você está lá sorrindo junto, tirando a foto da pessoa. Faz parte. Então, que diferença faz chegar num lugar já sorrindo? Você já chega sorrindo, você já chega passando alegria, bem-estar, segurança. A tendência é que quem te recebe espelhe também de volta essas mesmas sensações, esses mesmos sentimentos. Isso quebra barreiras, isso abre portas para vocês, que é o que vocês mais querem, né? Ser bem recebidos nos lugares onde vocês passam. A segunda técnica chama rapport, que é uma palavra em francês que traduz uma ideia de confiabilidade, de compatibilidade. A gente, humano também, tende a ter mais confiança no que é familiar para a gente. Quanto mais parecido com o que a gente já conhece, mais a gente tende a deixar a barreira baixar, mais a gente tende a ter confiança. E, assim como no contágio emocional, a gente já sabe que isso acontece, é assim desse jeito, é como o ser humano funciona, a gente pode deixar o acaso ou também produzir ativamente essa confiança. A gente pode fazer isso por buscar o maior número de informações possíveis a respeito de quem a gente vai abordar. Então, seja a pessoa individualmente considerada, ou seja, coletivamente considerada, pessoa física ou pessoa jurídica, buscar informações. Quem é essa pessoa? Onde ela vive? Como se comporta a vizinhança? Qual é o nível de formação dela? Quais são os anseios? É uma pessoa jurídica? Qual é a cultura da empresa? Né? Como é a política organizacional? Você já chega com essas informações. A internet facilita muito, conversar com colegas que já foram nesse lugar também facilita muito. Você já chega com informações, você pode entender o que tem de vínculo entre você e ela já de início, né? E quebrar barreiras, abrir portas. Ela vai ter mais confiança quando se direcionar a você. Vou dar um exemplo, né? Vamos dizer que você chegue numa vizinhança, o nome do personagem da história, o nome da parte é José. Você chega lá procurando por José. Aí a pessoa faz, José? Não, tem um José aqui, mas chamam de Freitas. Você vai continuar procurando por José? Não. Na próxima pessoa que você perguntar, você vai, quem é Freitas? Cadê Freitas? Né? Aquilo vai soar natural para ela. Ela vai ter menos resistência de te dizer, cadê José? Você já vai ter criado um vínculo com ela. Isso é rapport. Uma professora de comunicação persuasiva chamada Maite Carvalho, ela dá o exemplo do filme chamado Parasita. Não sei se vocês já assistiram, um filme muito bom chamado Parasita. Em Parasita, a família mais pobre, que é a família Kim, eles passam a decorar palavras e expressões que a família mais rica, a família Park, usa, para que quando eles cheguem lá, eles tenham a confiança da família. Então, eles criam um vínculo através da utilização de palavras, através do vocabulário. Isso gera conexão,
Isso quebra barreiras e abre portas para vocês. A terceira técnica é chamada de normalização. A gente viu contagem emocional, a gente viu rapport, e a terceira técnica a gente chama de normalização, que o nome já diz, né? É tornar algo normal, é tornar aquilo natural para alguém. É fato que muitos do que a gente aborda, eles não têm ideia de como funciona a dinâmica de um processo, como é que funciona, como é o andamento, enfim. E ao se deparar inserido nessa dinâmica, com ou sem querer, muita gente sente vergonha, sente culpa, sente constrangimento. Meu Deus, tem um oficial de justiça na minha porta. Né? Aquilo é alguma coisa de outro mundo. Através da normalização, a gente pode tornar isso um pouco menos estrondoso. Né? Eu gosto de levar para a área da saúde, porque eu não sei nada de saúde. Então, quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, quando a gente precisa fazer um procedimento médico, não é tão mais fácil quando o médico fala exatamente o que vai acontecer, quando ele diz o passo a passo. Ah, eu fiz uma cirurgia de septo. O médico disse, olha, você vai chegar, vai ter o anestesista, você vai ficar depois da cirurgia 1 hora na sala de repouso, o nariz vai sangrar, não fungue, não pode fungar. Quando eu acordei da cirurgia, que eu estava na sala de repouso, eu não me assustei, porque eu já sabia que ia acontecer. Quando meu nariz sangrou, eu não me assustei, porque era algo que eu já esperava. Isso é a normalização, é tornar algo normal. Quando o oficial pode aplicar essa técnica, ele afasta essa pequena crise inicial que surge com esse impacto da presença dele para quem realmente não entende nada de uma dinâmica processual. Essa crise ela pode atrapalhar a abertura da pessoa, pode conter informações que são importantes para vocês. Né? O destinatário da mensagem ele pode se sentir mais aberto quando aquilo não for algo realmente de outro mundo. Então, nós que sabemos exatamente como tudo acontece, a gente pode tentar normalizar para a pessoa que nos escuta. A gente pode tentar deixar claro como é o procedimento. Né? Então, seu Jorge, eu estou vendo que o senhor está muito agoniado com a minha presença, o senhor está assustado, eu sei, eu sou uma pessoa estranha, né? Está muito aflito, mas eu quero deixar claro que é assim, seu Jorge, o andamento processual. Quando alguém busca seu direito, vem eu ou um colega aqui trazer essa mensagem. É assim mesmo. Veja, antes do senhor ficar assim tão agoniado, fale com o seu advogado. Ele vai entender melhor o que vai acontecer. Ele vai ver aqui para o senhor se tem alguma coisa para fazer ainda, mudar essa decisão. Fale com ele, não se agonie desse jeito não. Fique calmo, que aí no decorrer do processo o senhor vai se tranquilizar. Isso é a normalização. E a quarta técnica que a gente pode trazer como proveitosa, né, para o trabalho do oficial é a quebra de objeções ou impasses. Uma objeção, um impasse é 2 interesses conflitantes, aparentemente irreconciliáveis. Né? Basta que 2 pessoas digam coisas opostas, que a gente acha que não são compatíveis, pronto, temos uma objeção, temos um impasse. Eu tenho certeza que vocês já se depararam com uma pessoa que disse, não assino, não recebo, não desço, não quero, não ouço. Ou só assino se você fizer isso, só recebo se isso ou aquilo outro. Isso é uma objeção, isso é um impasse, ou um ultimato, né? Só se você fizer aquilo. E nosso erro é achar que as objeções elas são fruto de uma construção lógica, que a pessoa pensa naquilo e então fala. Na verdade, elas são fruto de uma construção emocional. E a presença de vocês, talvez, inesperada, tenha muito a ver com isso. Né? A ciência já deixou claro que a objeção faz parte do processo decisório. Né? A gente, para tomar decisões, muitas vezes passamos por esse processo de objeção, de impasse. E a ciência já deixou claro que, mesmo com o nosso lado racional intacto, com o nosso sistema emocional, a parte do cérebro responsável pelo racional intacta, quando a parte do cérebro responsável pelo o conteúdo emocional, ela está danificada, seja por acidentes ou comorbidades, a gente tem dificuldade de tomar decisões. Então, as objeções, assim como as decisões, elas fazem parte de uma construção emocional. E sabendo disso, tentar transpassar elas com lógica é como bater a cabeça na parede. A pessoa está ali dizendo que não vai, você vai dizer que vai ficar nisso. Não tem grande fruto.
e é capaz de criar ainda mais resistência, porque ela dizendo uma coisa, você dizendo outra. A gente tem que entender que as objeções são frutos dessa construção emocional. Então, qual seria o nosso primeiro passo para lidar com elas, com esses impasses? É entender qual é o motivo dessa imposição, por que ela está resistindo a isso. Quando se trata do trabalho de vocês, que necessidade é essa não atendida? O que é tão caro, tão de valor para ela que está sendo violado com a presença de vocês? Às vezes é privacidade, às vezes é reputação, Pode ser algo desse tipo. E para quebrar essa objeção, depois de você reexpressar essa necessidade não atendida de maneira compreensiva, você pode, ao invés de tentar desdizer o que ela disse realmente, expor o que ela está falando de um modo que não seja mais um impasse, de um modo que não seja mais uma objeção, trazendo novamente para os seus termos e quebrando esse processo de impasse mesmo. Vamos entender, então. A gente pode imaginar a Dona Maria. Dona Maria está em casa, ou Dona Maria é empresária, está na empresa dela, está recebendo um oficial de justiça. Dona Maria, eu entendo que é assustador ter um estranho na sua porta. A senhora parece priorizar a sua privacidade, ou a senhora parece priorizar a reputação da sua empresa, ou o fluxo natural da atividade dos seus funcionários, e eu estou aqui atrapalhando, Eu entendo isso. Mas essa é a sequência do processo. E quando a senhora assinar, não se, eu quebro a objeção. Quando a senhora assinar, eu vou no processo dizer que a senhora me recebeu super bem. Vou contar ao juiz que a senhora recebeu a mensagem. E a senhora pode entrar em contato com o seu advogado. Assine aqui, por favor. Eu não vou ficar discutindo se ela vai assinar ou não. Eu vou dizer para ela que quando ela assinar, superado o impasse, eu vou fazer isso e aquilo outro. Por favor, assine. Quando a gente quebra a expectativa, que é quando eu lanço um ultimato, a expectativa é que a pessoa vá embora, ou que ela brigue comigo. Quando eu quebro a expectativa, eu chamo a atenção dela. E a partir daí eu consigo fazer pedidos claros e ser atendido, quem sabe. Essas foram as 4 técnicas que eu pensei em trazer para vocês: o contágio emocional, o rapport, a normalização e a quebra de objeções e impasses, que eu acredito que são muito práticas, que segunda-feira vocês já podem colocar, que vai fazer super diferença. E entender que quando o impacto do contato é controlado, quanto melhor é a experiência da pessoa como um todo dentro do Poder Judiciário, inclusive nessa interseção, através de vocês, maiores as chances de, havendo oportunidade, através da mentalidade que se cria, voltada ao negocial, voltada ao consenso, tem mais chance que a pessoa queira colaborar, tem mais chance que ela se sinta parte desse processo, que ela colabore para a solução dos próprios problemas, resolvendo então as demandas do Poder Judiciário de maneira mais célere, de maneira mais satisfativa, não só para as partes, mas também para vocês, que se sentem parte desse processo, da realização pessoal, de ter colaborado por uma coisa maior. Então, era essa a mensagem que eu queria passar hoje. Eu gostaria também apenas de deixar aqui recomendado minhas redes sociais. No Instagram eu estou como @rebeca.consenso. Eu falei da advocacia consensual. Eu trabalhava como advogada junto com outras meninas, mas a gente ainda fala muito de consenso. A gente tem um podcast chamado Consenso em Podcast no Spotify. Nossa rede social também é As Consensualistas, no Instagram. E a gente tem, além de produto, além do podcast, Consenso em Podcast, a gente tem um e-book que chama As 5 Passos do Acordo, que é nosso xodó, assim, a gente realmente ama, que é voltado, na verdade, para outros advogados, porque a gente acredita que essa é a grande mudança, assim, é a preparação do profissional que lida diretamente com o cliente, a apresentação de outras janelas mesmo de opção, de solução de conflito, passa pelo trabalho do advogado. Então, era essa a mensagem de hoje. Essas 4 técnicas, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, Rebeca, obrigado, tá? Eu disse para você que eu não ia dizer que eu sou seu pai. Eu prometi isso, eu falei.
Mas é interessante, gente. Olha só hoje eu vim aprender duas das técnicas, né? A última, quebra de objeções, né? Que eu me identifiquei com essa quebra de objeções. Porque está aqui uma pessoa que ficava completamente contrariado quando a parte dizia que não ia assinar. Acabou-se. Olhe, eu não tinha paciência para isso. E o que Rebeca falou, né, tudo sobre essa coisa de dizer, olhe, quando você assinar... Enfim, aprendi, mas a primeira impressão que eu dizia era, não vai o quê? Vai. Ah, vai assinar. Não tem para onde não assinar, você vai assinar isso sim e agora. Enfim, para que um oficial de justiça fazer tanta questão que a parte assine, se a gente podia dar uma certidão dizendo que ele se negou a assinar e vir embora? Ou seja, é ranço mesmo, né? Coisa de... Mas só hoje eu vim aprender isso. Eu espero que cada um de vocês aqui tenha se identificado com uma das técnicas daqui que foi passada. Quero agradecer a presença de todos e papai agradece, tá? Temos uma lembrança também para a nossa palestrante, né, Marcos? Ah, eu vou ganhar presente. Vai ganhar presente, sim, claro, doutora. Obrigada. Obrigada. Parabéns, uma salva de palmas para a nossa palestrante. Eita, coisa boa de ouvir.